Preparem-se para um mergulho profundo. Hoje, vamos explorar como a internet molda a nossa experiência e o nosso conhecimento, É isso aí. E o ponto de partida é o trabalho do Mark Hansen. que nos leva a questionar se a gente realmente sabe alguma coisa na internet. Essa é a grande questão, né? O que significa saber na era dos algoritmos? E da inteligência artificial. É como entrar na Matrix, só que em vez de óculos escuros, a gente usa a filosofia para entender. Exato. E o Hansen usa uns termos meio complexos, tipo cegueira cognitiva, fenômeno-técnica, pré-individual. Mas pode acreditar, isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Para começar, vamos comparar dois eventos que marcaram o mundo. O 11 de setembro e a pandemia. Os dois foram chocantes, mas tiveram impactos bem diferentes na nossa compreensão do mundo. É verdade. O 11 de setembro uniu todo mundo na frente da TV, assistindo as mesmas imagens. A pandemia já foi uma experiência individual. Cada um viveu o isolamento do seu jeito. Com as suas próprias restrições e medos. E com tanta informação desencontrada online, ficava difícil saber o que estava acontecendo de verdade. O Hansen chega a dizer que a pandemia desafiou a nossa forma tradicional de entender o mundo. Mudou tudo, né? E falando em moldar a realidade, a pandemia também mostrou o poder dos algoritmos na nossa vida. Verdade. Eles parecem neutros, mas influenciam muito o que a gente vê e acredita online. Sim, os algoritmos organizam nosso mundo digital. Eles filtram o que a gente vê e, consequentemente, o que a gente acredita. A pesquisadora Luisa Moore até usa o termo autoria distribuída para explicar isso. É como se a gente estivesse escrevendo as nossas experiências online junto com os algoritmos. E essa cegueira cognitiva que o Hansen fala? É tipo, a gente não enxergar como os algoritmos estão moldando o que vemos e pensamos. É exatamente isso. A cegueira cognitiva é a ideia de que a nossa mente não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo nos bastidores. Tipo, a gente está cego para os processos que rolam por trás. Por isso. Por exemplo, você sabia que o nosso corpo reage meio segundo antes da mente consciente perceber? Sério. É. Que loucura. Nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é, isso é cegueira cognitiva na prática. Outro exemplo, você está lá no celular, rolando o feed, e nem vê o tempo passar. Ah, isso acontece direto comigo. Os algoritmos exploram essa cegueira, te prendendo em conteúdos que às vezes você nem queria ver. É como se a gente estivesse preso num ciclo vicioso. E como a gente escapa disso? A chave é entender como esses sistemas funcionam e como eles moldam a nossa visão de mundo. Não é sobre ser controlado, mas sobre entender as forças em jogo. Entendi. É tipo aprender as regras do jogo para poder jogar melhor. E essa ideia de informação como individuação parece bem complexo. Esse conceito é do filósofo Gilbert Simondon. Ele via a informação como um processo constante de transformação que acontece entre humanos, tecnologia e o ambiente. Então a gente não é só a gente, mas uma mistura de tudo que a gente encontra online e offline. Exatamente. E o ponto principal é que o ambiente não é só um cenário, ele nos molda ativamente, mesmo sem a gente perceber. Nossa, quanta coisa similar! Algoritmos, informação, ambiente, tudo misturado, moldando a gente sem parar. Mas e aí, será que os algoritmos podem nos ajudar a entender coisas que estão além da compreensão humana? Boa pergunta. Os algoritmos podem sim expandir a nossa capacidade de interpretação. Eles podem nos dar acesso a dimensões da realidade que os nossos sentidos não conseguem captar. Você está dizendo que os algoritmos podem nos ajudar a entender coisas que a gente nem consegue perceber, tipo, além dos nossos sentidos. É isso aí. E o mais legal é que isso sugere uma relação de interdependência. Os algoritmos precisam da gente tanto quanto a gente precisa deles. Uma visão bem mais otimista. Mas vamos ser realistas. A internet também é um terreno fértil para fake news. Como tudo isso se conecta. As fake news mostram o problema do humano no circuito. Não é que as máquinas estejam ficando inteligentes demais, mas que a gente se ilude achando que está no controle, mesmo quando está sendo manipulado. A gente se engana achando que manda, mas quem está no comando são os algoritmos. É mais ou menos isso. E o Hansen faz uma afirmação bem séria sobre isso. As fake news não são um problema da realidade, mas da nossa ideia do que é real. Ou seja, elas distorcem a nossa própria noção do que é verdade. Caramba, essa é forte. Parece que a gente está encrencado. E para entender melhor essa enrascada, a gente precisa entender o conceito de fenômeno-técnica. É a ideia de que a nossa experiência do mundo é sempre mediada pela tecnologia. Até na ciência a gente usa instrumentos para entender o que não dá para ver a olho nu. Então a gente está sempre usando ferramentas para entender o mundo, seja um microscópio ou um algoritmo. Exatamente. E o mais interessante é que o filósofo Gaston Bachelard, que desenvolveu esse conceito, aplicou ele à poesia. Peraí, poesia e tecnologia. Explica isso melhor. O Bachelard via a poesia como uma forma de experimentar a imaginação material, de se conectar com o mundo além da nossa percepção comum. Ele até falou de um princípio de Heisenberg da imaginação, tipo, a nossa imaginação molda e é moldada pelo mundo.
Então a poesia da tecnologia meio que nos ajudam a ver o mundo de novas maneiras. Isso aí. E isso nos leva a outro pensador importante, o Immanuel Kant. Falar mais sobre ele? O Kant tinha um paradoxo sobre como a gente se entende. Ele dizia que o nosso senso de eu vem, na verdade, do mundo exterior. Que doideira. Quer dizer que nosso eu não é tão independente assim. Exatamente. Isso desafia a ideia de que a gente é um ser individual, separado do mundo. Na verdade, a gente é formado e moldado pelas nossas interações com o mundo, e isso inclui as nossas interações com a tecnologia. Então a gente não é só usuário da tecnologia, a gente é moldado por ela. Sem dúvida. Yeah. E essa moldagem pode ser profunda, mudando até a estrutura do nosso ser. Lembra que a gente falou da plasticidade do eu? Sim, a ideia de que o nosso eu pode ser moldado pelas informações que a gente recebe. Os algoritmos, ao filtrar e moldar as informações que chegam até a gente, podem mudar a forma como a gente pensa, sente e até se comporta. Ok, isso é empolgante e assustador ao mesmo tempo. Você está dizendo que a gente está ficando mais parecido com as máquinas por causa dos algoritmos. É uma possibilidade que a gente precisa considerar. E aí, prontos para continuar nossa imersão no mundo do Marquensa. Com certeza. Aquele papo sobre o humano no circuito me deixou encucado. Tipo, como os algoritmos estão moldando o nosso mundo, sabe? É um tema fascinante e complexo, faz a gente repensar nossa relação com a tecnologia, né? Totalmente. A gente parou naquela parte dos algoritmos moldando a nossa experiência até o nosso senso de eu lembro. E a gente estava falando disso. E o problema é que os algoritmos muitas vezes operam num nível que a gente nem percebe, a gente não vê os mecanismos, então fica difícil entender como eles nos influenciam. É tipo uma camada invisível da realidade, moldando as nossas percepções. E essa camada invisível pode ser muito poderosa. Os algoritmos determinam as informações que a gente vê, as escolhas que a gente tem, até como a gente interage com o mundo. Então não é só o que a gente vê na tela do celular, os algoritmos também estão moldando a nossa vida offline. Exatamente. Pensa como os algoritmos são usados em tudo hoje em dia. No trânsito, na saúde, no mercado financeiro, eles estão cada vez mais presentes na nossa vida, ditando as regras do jogo sem a gente perceber. Parece que os algoritmos estão virando os arquitetos da nossa realidade. É como se a gente vivesse num show de Truman digital. Boa analogia. Essa influência toda levanta questões importantes sobre poder e controle. Quem está criando esses algoritmos? Quais os interesses por trás deles? Eles servem à maioria das pessoas ou só a um grupo pequeno? Perguntas importantes, né? Principalmente agora que os algoritmos estão cada vez mais presentes na nossa vida. Com certeza. Não dá para a gente confiar cegamente nesses sistemas. Precisamos ser críticos, questionar, exigir transparência de quem cria esses algoritmos. Então, além de entender como eles funcionam, a gente precisa lutar por um design ético e responsável. Exatamente. E é aí que as ciências humanas entram em cena. Filosofia, arte, literatura. Essas áreas nos ajudam a examinar criticamente as ideias e os valores por trás dessas tecnologias. Elas nos dão uma visão mais ampla, que vai além dos aspectos técnicos. Sim, a gente precisa questionar as implicações humanas dessas tecnologias, não só o lado técnico. Então a gente precisa unir a galera da computação com a galera das ciências humanas. Com certeza. E é aí que o trabalho do Hansen é tão importante. Ele faz essa ponte entre as áreas, ajudando a gente a ver as conexões entre tecnologia, experiência humana e a nossa própria condição de ser humano. Ele mostra que a gente não está à mercê da tecnologia. A gente pode moldar a tecnologia para que ela sirva aos nossos valores, para criar um futuro melhor. Exatamente. Uma mensagem de esperança e empoderamento. A gente precisa participar ativamente da construção do mundo digital. E como a gente faz isso na prática? O primeiro passo é desenvolver o que o Hansen chama de humildade cognitiva. A gente já falou sobre isso. É tipo a gente reconhecer que não sabe tudo. Isso. Reconhecer que a nossa compreensão é sempre limitada, que existem forças em jogo que a gente nem sempre consegue enxergar. Não significa abrir mão da nossa autonomia, mas ser mais crítico, mais reflexivo sobre como a gente interage com o mundo. Então a gente precisa estar aberto a questionar as nossas próprias crenças. Sim. E é aí que entra o conceito de pré-individual. A ideia do Simon Dunoy sobre o potencial que existe antes das coisas tomarem forma, né? Exatamente. O Hansen usa essa ideia para repensar a relação entre o indivíduo e o ambiente. A gente não é uma ilha, a gente está sempre se conectando e se desconectando com o mundo, um fluxo constante. Tipo, a gente está conectado com tudo e com todos, mesmo sem perceber. É isso aí. E essa interconexão tem consequências éticas. Se a gente faz parte de algo maior, as nossas ações têm impacto no mundo. A responsabilidade não é só individual, mas coletivo. Com certeza. E a tecnologia também entra nessa história. A gente precisa repensar o papel da tecnologia nessa teia da vida. Porque a tecnologia também faz parte dessa teia, né? Sim. O Hansen defende que a gente precisa superar essa visão da tecnologia como algo separado da natureza. A tecnologia faz parte da evolução, ela molda e é moldada pelo mundo.
Uma dança constante entre humanos, tecnologia e meio ambiente. E essa dança está cada vez mais acelerada. Olha a inteligência artificial, a edição genética. Essas tecnologias têm o potencial de mudar a vida como a gente conhece. É empolgante e assustador ao mesmo tempo. Foi essa a história do Frankenstein. É uma boa comparação. Yeah. Por isso que é tão importante a gente discutir as implicações éticas da tecnologia. Que tipo de futuro a gente quer? Como garantir que a tecnologia seja usada para bem? É muita responsabilidade pra gente carregar. A gente precisa unir forças, juntar diferentes áreas e perspectivas para criar um futuro mais justo e sustentável. E para isso, precisamos nos debruçar sobre essas ideias filosóficas complexas que o Hansen propõe. A filosofia nos ajuda a enxergar o problema como um todo, né? Exatamente. Ela nos dá ferramentas para pensar criticamente sobre o mundo e fazer escolhas mais conscientes. Não podemos aceitar as mudanças tecnológicas passivamente. A gente precisa participar, moldar a tecnologia de acordo com os nossos valores. É como se a gente precisasse de uma nova filosofia da tecnologia. Exatamente. E o trabalho do Hansen é uma contribuição muito importante para essa área. A gente falou sobre tanta coisa. Algoritmos, cegueira cognitiva, pré-individual, fenômeno técnica. Que jornada. É muita informação para processar, mas é essencial para a gente entender o mundo complexo em que vivemos. A gente não pode fingir que a tecnologia não está mudando as nossas vidas. E o Hansen nos lembra que essa mudança não precisa ser negativa. A tecnologia pode ser uma força do bem, mas a gente precisa usá-la com sabedoria. Um chamado para ação. É. A gente precisa se tornar mais consciente e engajado na era digital. Exatamente. A gente precisa entender as forças em jogo e participar ativamente da construção do futuro. De volta para nossa última parte aqui, explorando Mark Hansen e a fenômeno-técnica da experiência. Nossa, ainda tô pensando naquilo que a gente conversou, tipo, sobre o humano no circuito. É. Como esses algoritmos estão moldando a gente, sabe? Pois é, né? Um tema que faz a gente questionar tudo, repensar como a gente se relaciona com a tecnologia. É verdade. A gente parou naquela parte que os algoritmos moldam até a nossa experiência, a nossa noção do eu. Isso, a gente estava falando sobre como os algoritmos agem no nível que a gente nem percebe, a gente não vê eles trabalhando, aí fica difícil entender como eles influenciam a gente. É tipo, sei lá, uma camada invisível, uma realidade paralela de tantas nossas percepções. E essa realidade paralela ela tem muito poder. Os algoritmos, eles decidem a informação que a gente vê, as escolhas que a gente tem, até como a gente interage com o mundo. Então não é só o que aparece na tela do celular, esses algoritmos também estão moldando a vida offline. Exatamente. Pensa nos algoritmos que controlam o trânsito, a saúde, o mercado financeiro. Eles estão em todo lugar, controlando as coisas sem a gente perceber. Parece que os algoritmos estão virando os arquitetos da nossa realidade, tipo, a gente vivendo num show de Truman digital. Que comparação perfeita. E essa influência toda, ela levanta umas questões, né? Tipo, quem manda de verdade? Quem cria esses algoritmos? Que interesses estão por trás deles? Será que eles servem para a maioria das pessoas ou só para um grupo pequeno? Perguntas importantes, ainda mais agora que os algoritmos estão cada vez mais presentes na nossa vida. Sem dúvida. Não dá para confiar cegamente nesses sistemas. A gente precisa ser crítico, questionar, exigir que quem cria esses algoritmos seja transparente. Então, além de entender como eles funcionam, a gente também precisa lutar por um design mais ético e responsável. Exatamente. E aí entram as ciências humanas, a filosofia, a arte, a literatura. Essas áreas nos ajudam a entender as ideias e os valores por trás dessas tecnologias. Elas nos dão uma visão mais ampla, né? Que vai além do técnico. Sim, a gente precisa se perguntar quais são as consequências dessas tecnologias para os seres humanos, não só do ponto de vista técnico. Então a gente precisa unir a galera da computação com a galera das ciências humanas. Com certeza. E é por isso que o trabalho do Hansen é tão importante. Ele faz essa ponte, ajudando a gente a ver a conexão entre a tecnologia, a experiência humana e o nosso jeito de ser. Ele mostra que a gente pode ter controle sobre a tecnologia, moldar ela para que ela sirva aos nossos valores, para criar um futuro melhor. Uma mensagem de esperança, né? A gente precisa participar ativamente da construção do mundo digital. E como a gente faz isso na prática? O primeiro passo é o que o Hansen chama de humildade cognitiva. A gente já falou sobre isso. É tipo a gente reconhecer que não sabe tudo. Isso, reconhecer que a nossa compreensão do mundo é sempre limitada, que existem forças em jogo que a gente nem sempre consegue enxergar. Não significa abrir mão da nossa autonomia, mas ser mais crítico, mais reflexivo sobre como a gente interage com o mundo. Então a gente precisa estar aberto a questionar as nossas próprias crenças. Sim. E aí que entra o conceito de pré-individual. A ideia do Simon Dunn sobre o potencial que existe antes das coisas tomarem forma. Exatamente. O Hansen usa essa ideia para repensar a relação entre o indivíduo e o ambiente. A gente não é uma ilha. A gente está sempre se conectando e se desconectando com o mundo num fluxo constante. Tipo, estamos todos conectados, mesmo sem perceber. Isso aí. E essa conexão tem consequências éticas. Se a gente faz parte de algo maior, as nossas ações impactam o mundo.
A responsabilidade não é só individual, mas também coletiva. Com certeza. E a tecnologia também faz parte dessa história. A gente precisa repensar o papel dela. A tecnologia faz parte dessa teia da vida, né? Sim, o Hansen diz que a gente precisa superar essa visão da tecnologia como algo separado da natureza. A tecnologia faz parte da evolução, ela molda e é moldada pelo mundo. Mudança, né? Entre humanos, tecnologia e meio ambiente. E essa dança está cada vez mais rápida. A inteligência artificial, a edição genética. Essas tecnologias podem mudar a vida como a gente conhece. É empolgante e assustador ao mesmo tempo. Eu lembro a história do Frankenstein, sabe? Uma ótima comparação. Por isso que é tão importante discutir as implicações éticas da tecnologia. Que futuro a gente quer? Como garantir que a tecnologia seja usada para o bem? Muita responsabilidade. A gente precisa unir forças, juntar diferentes áreas e perspectivas para criar um futuro mais justo e sustentável. E para isso a gente precisa se debruçar sobre essas ideias filosóficas que o Hansen propõe. A filosofia ajuda a gente a enxergar o problema como um todo. Exatamente, ela dá as ferramentas para a gente pensar criticamente sobre o mundo e fazer escolhas mais conscientes. Não podemos aceitar as mudanças tecnológicas passivamente, a gente precisa participar, moldar a tecnologia de acordo com os nossos valores. É como se a gente precisasse de uma nova filosofia da tecnologia. Com certeza. E o trabalho do Hansen é uma contribuição muito importante para essa área. Nossa, a gente viajou nesse mergulho. Algoritmos, cegueira cognitiva, pré-individual, fenomenotécnica. É muita coisa para processar, mas é importante para a gente entender o mundo em que a gente vive. A gente não pode fingir que a tecnologia não está mudando as nossas vidas. E o Hansen mostra que essa mudança não precisa ser ruim. A tecnologia pode ser uma força do bem, mas a gente precisa usá-la com sabedoria e propósito. É um chamado para ação. A gente precisa se tornar mais consciente e engajado na era digital. Exatamente. Entender as forças em jogo e participar da construção do futuro que a gente quer. É isso aí. E com essa última reflexão, a gente encerra a nossa conversa sobre o Mark Hansen. Espero que tenha sido um mergulho profundo e inspirador. E que a gente possa usar essas ideias para navegar nesse mundo cada vez mais digital. Valeu pela companhia. Até a próxima.